E aí galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios sobre vetores, né? Espero que vocês tenham dúvida, porque realmente o negócio está pegando. E aí a gente vai já entrar num outro assunto que é o movimento circular, só dar uma pinceladazinha nos conceitos iniciais, ok? Vamos lá, valeu! Começando com a página 296, a gente vai ter o exercício P11, que vai falar sobre decomposição de vetores, né, galera? Acompanha aí no livro, P11. São dados os vetores V1, V2 e V3 de módulos iguais a 5 unidades. Ou seja, o V1 é igual ao V2, que é igual ao V3. Possui 5 unidades. Setinha em cima para indicar que é vetor. Quais são as componentes de V1, V2 e V3 nos eixos X e Y? Bem, quer saber a decomposição de cada um deles, né? A gente viu que tem vetores no eixo X e no eixo Y. Então ele vai querer saber quanto é que vale o V1X, o V1Y, o V2X, o V2Y, o V3X e o V3Y. Bastante coisa, né? Bem, primeiramente vamos analisar o desenho, certo? Aqui fazer o desenho mais para cá. A gente tem os eixos X e Y, né? E aí para cá a gente tem o vetor 1, com um ângulo. Para baixo a gente tem o vetor 3. E para a esquerda a gente tem o vetor 2. Primeira coisa que eu posso dizer para vocês, galera, é a respeito desse negócio aqui, ó, que se chama plano cartesiano, certo? Tudo que está para cá é positivo. Certo? Ou seja, quando eu tiver um vetor para cima ou para a direita, meu sinal vai ser positivo. Certo? Quando eu tiver um vetor para a esquerda ou para baixo, meu vetor vai ser negativo. Até que acho que aqui dá nem para perceber, positivo. Tá, para cima ou para a direita, positivo. Para a esquerda ou para baixo, negativo. Pronto. E aí ele diz também que o cosseno, ele dá o seno, que é 0,6, e o cosseno do ângulo, 0,8. Esqueci só de colocar aqui o ângulo. Pronto. Foram dados na questão. A gente viu que a decomposição depende do seno e do cosseno. Ou seja, a decomposição ela só existe quando há uma defasagem, quando há um ângulo. Então, no caso aqui, ó, a gente precisa relembrar, ó, toda vida que é eixo Y é seno e toda vida que é eixo X é cosseno. Então, quem é o V1x? O V1x é o V1 vezes o cosseno do ângulo. Certo? Quem é o V1? Bem, todos os vetores são iguais a 5. 5 vezes cosseno, ó, que é 0,8. Quanto é que é 5 vezes 0,8?
5 vezes 8 é 40, então dá 4 isso aqui, ó. Aí, o vetor 1x é igual a 4. E o V1y vai ser o V1 vezes o seno. V1 vezes o seno. Ou seja, 5 vezes 0,6, que dá 3. Olha que moleza, certo? Só vai existir essa multiplicação pela relação da trigonometria quando tiver um ângulo. Se não tiver, a gente vai ver agora. Olha só. Um detalhe importante, ó. Por que isso aqui ficou positivo e não foi negativo? Porque o V1, quando decompõe, ó, ele vem para cá. Ó. Esse aqui é o V1x e esse aqui é o V1y. Para cima e para a direita, como eu disse, positivo o sinal. Massa? Aí o V2x. O V2x, ó, ele já está no eixo x aqui, ó. Certo? Então o V2x, ele vai ser o próprio valor do vetor, que é 5. Só que como ele está para a esquerda, vai ser menos 5. E o V2y, ó, ele não faz parte do eixo y, porque ele não tem ângulo. Então aqui, ó, 0. O V3 está apontando para baixo, está só no eixo y. Então não tem nada no eixo x, ó. Então, 0. E o V3y é o próprio V3 que está no eixo y, que vale menos 5, porque ele está para baixo. Pronto, tá aí, galera, acabou. Só isso. Toda vida que ele pedir para decompor os vetores é no eixo x, no eixo y. Só vai existir esse vetor x e esse vetor y se tiver um ângulo. Se não tiver nenhum ângulo, vai prevalecer a orientação dele. Se ele tiver no eixo x, ou seja, na horizontal, vai ter só o x. E a decomposição do y, 0. Se eu tiver no eixo y, a decomposição no eixo x vai ser igual a 0. Pronto. Aí a gente vê a P12. P12 é muito parecido, né? Acompanhando aí a questão. Determine as componentes de A, B e C. E A mais B. Ou seja, ele quer saber o AX, o AY, o BX, o BY. Quer saber também o CX, o CY. E quer saber quanto é que vale o vetor soma A mais B. Pronto. O que foi dito na questão aí? Vocês precisam olhar para o desenho, porque senão fica difícil de compreender. Ele diz que cada quadradinho vale uma unidade. Cada quadradinho vale uma unidade. Então, vamos primeiramente analisar os desenhos. O A está assim no desenho, ó. Vetor A. O vetor B está assim. E o vetor C, sim. De cara, logo na questão a gente pode ver que o B ele ocupa 2 quadradinhos, ou seja, ele tem 2 unidades. O C ele ocupa também 2 quadradinhos, ou seja, ele tem 2 unidades. Então, como eles não têm defasagem, como eles não têm ângulo, eles estão só no eixo X e no eixo Y, a gente já pode calcular aqui, ó. Quanto é que vale o BX? O BX é o B no eixo X. Tá para a direita, positivo. Continua a mesma coisa. 2, vale 2 unidades. O BY, o B não está no eixo Y, ou seja, é igual a 0.
Ah, o CX, o C só faz parte do eixo Y, ou seja, o CX é igual a zero. E o CY vai valer exatamente a mesma coisa que o C, só que está apontando para baixo, ou seja, é menos 2. Olha aí que fácil, né? Que tranquilo, né, galera? E agora a gente vai ver, olha, como aqui tem ângulo, certo? A gente vai ver o AX e o AY. Compare aí com o desenho, galera. Olha, é só você olhar para o desenho, certo? Essa questão é de gráfico. Quando você faz aqui na mesma altura dessa setinha e na mesma largura aqui da setinha, você vê que o AX ele tem 2 unidades e que o AY tem 3 unidades. Pronto, acabou. É só analisar mesmo o gráfico, certo? Então, o que que acontece? A gente já resolveu, falta agora a gente ver só isso aqui, ó, vetor soma. O vetor soma, o que foi que a gente fez? A gente fez a decomposição, certo? Ó, esses aqui, o A, o B e o C, eles não existem mais, entre aspas. O que vai existir agora são as decomposições. Então, quanto é que vai valer A mais B? O A vai valer, o A mais B vai valer o seguinte, vai ser o vetor soma no eixo X mais o vetor soma no eixo Y. Quem é o vetor soma no eixo X? É o AX mais o BX. Certo? Ó, o AX vale 2 e o BX vale 2. Ou seja, o vetor soma aqui, ó, vai valer 4. E o vetor soma em Y vai valer quanto? O AY mais o BY. O AY é 3, ó. O BY não existe. Ou seja, o vetor SY vai ser 3. Aí, ó. Como é que é a representação gráfica disso aqui? Porque vetor é muita coisa gráfica, né? Ó. O que que acontece? Ficou o VSX, certo? Ó, valendo 4 unidades. E ficou o vetor SY, valendo 3 unidades. Quando isso acontece, como é que fica o desenho? O desenho do vetor soma sempre fica aqui, ó. Certo? Esse aqui é o vetor soma, que representa a soma dos vetores A mais o vetor B. Pronto. Acabou a questão. Vou fazer um aqui do PDF que eu coloquei lá, certo? Vamos lá. O PDF, a questão 1. A gente precisa ter a orientação, né? Precisamos lembrar da Rosa dos Ventos, né? Que aqui nós temos norte, sul, leste, oeste. E aí nós temos os outros pontos cardeais aqui, né? Nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Certo? É importante saber disso aqui, dessas orientações, para a gente poder fazer os exercícios que envolvem vetor, porque às vezes ele não diz para cima, para a direita, ele diz as orientações cardeais, certo? É importante saber disso aqui, geografia na área. Vamos lá para a questão 1. Ele diz, uma moto percorre 6 km para o norte. Aqui, ó, 6 km para o norte. E em seguida 8 km para o leste.
Qual o deslocamento vetorial? O que é deslocamento vetorial? Sair da origem e partir para a extremidade do último. Aqui, ó, esse é o deslocamento. Teorema de Pitágoras, ó, um ângulo reto aqui, d ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 36 mais 64. D ao quadrado é igual a 100. Então, o D vai ser a raiz quadrada de 100. Então, esse D aqui vale 10 quilômetros. Certo? Deslocamento vetorial. Sai da origem e vai logo para a extremidade. Se fosse deslocamento escalar, ia ser o ΔS. E 6 mais 8, 14 quilômetros. Beleza? Agora falando de movimento circular, nós temos dois conceitos iniciais, galera. Que é o período, representado pelo T maiúsculo, ou Tzão, como a galera prefere. E a frequência, que é representado pela letra F minúsculo. O que é o movimento circular? Temos um corpo que vai fazer o movimento completo. Vai executar uma rotação, certo? Um satélite em torno da Terra, por exemplo. Ou qualquer coisa que faz o movimento circular. O relógio, por exemplo. Período, esse tempo aqui, ó, é o tempo de uma volta completa. O período é o tempo que se leva para dar uma volta completa. Isso em segundos, certo? Então, se eu digo que esse corpo leva 2 segundos para dar uma volta, significa que o meu período é igual a 2 segundos. Certo? Bem simples, né, a questão do período. A outra coisa é a frequência. A frequência é o quê? Frequência da escola. Tu vai para a escola e tem a chamada, tem a frequência. Quanto mais você faz, maior a sua frequência. Né? Frequência, ela é o número de voltas que vai ser dado em um determinado tempo. A gente pode representar essa frequência de uma forma generalizada como o número de voltas que se dá em um determinado tempo. Tá bom? Aí, para a gente ir para uma fórmula, por exemplo, se ele der uma volta, para uma volta, o que acontece? Uma volta, o tempo é período, né? Certo? Uma volta é usado o T para período. E frequência é o número de voltas em um determinado tempo. Então a frequência, se ele der uma volta, o tempo que nós vamos utilizar é o quê? É o tempo de uma volta, que é o período. Certo? Da mesma forma que a frequência é 1 sobre T, nós também temos que T é 1 sobre F. Basta a gente fazer aquela multiplicação meio pelos extremos. Aí a gente obtém essas duas fórmulas. Certo? E aí, o que acontece? Essa frequência aqui, ela pode aparecer em RPM. O que significa RPM? São rotações por minuto. Só que a gente não quer rotações por minuto, a gente quer saber, ó, em segundos. O tempo é dado em segundos, então a gente precisa transformar isso aqui para RPS, que são rotações por segundo. Que essa é a unidade de medida de frequência, que na verdade RPS é a mesma coisa que Hz. Hertz de frequência. Quem já ouviu a rádio sabe, né? Aquela 93,8 não sei o que megahertz é a frequência de rádio.
frequência é usada em vários conceitos, não só aqui, em eletricidade, em radiação, etc. Certo? Se por acaso se você se deparar numa questão com rotações por minuto, você vai ter que fazer a transformação para Hertz, tá? Que é mais conhecido como rotações por segundo também, mas a gente usa Hertz. Aí você faz uma transformação, certo? Aqui você divide por 60 e aqui você multiplica por 60, mas geralmente não vai se fazer o contrário, a não ser que a questão peça. Geralmente você tem que transformar para Hertz. Beleza? Por exemplo, se eu tiver uma frequência de 120 RPM, quantos Hertz isso equivale? 120 dividido por 60. Pronto, é igual a 2 Hz. Essa aqui é a minha frequência. O que é 2 Hz? Significa que dá 2 voltas por segundo. Número de vezes que você faz alguma coisa em um determinado tempo. Pronto. Era isso que eu tinha para falar de período e frequência. Valeu!